Boa tarde, bem-vindos ao programa 40 a Mais, seu programa semanal para falar de qualidade de vida depois dos 40 anos de idade. No mês de outubro comemoramos o Dia Mundial da Visão e aproveitamos essa data para alertar a população sobre as doenças oculares. Você sabia que mais de 175 milhões de pessoas no mundo têm problemas de visão e cerca de 37 milhões têm cegueira? No Brasil, o grande vilão da cegueira tem nome, é o glaucoma. Estima-se que 900 mil pessoas possuem a doença, que geralmente só é percebida quando a visão num dos olhos já está quase perdida. A maior parte das doenças oculares atinge quem tem mais de 40 anos. Então, você vai ao oftalmologista regularmente? A prevenção pode evitar que doenças oculares se agravem. Para falar sobre quais as doenças mais comuns na nossa população nessa faixa etária, como prevenir e os tratamentos que temos hoje, temos a presença da oftalmologista doutora Cristiane Ruiz. Tudo bem, doutora? Boa tarde, obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. Bom, vamos para um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco. Até lá! Voltamos com o programa 40 a Mais. Hoje temos nossa convidada, a oftalmologista a doutora Cristiane Ruiz, que vai falar sobre os problemas oftalmológicos depois dos 40, né? Bom, quando a gente entra no Zenta, começam os problemas de visão, geralmente. Qual é a queixa mais frequente, doutora Cristiane, que acontece nos consultórios? O paciente geralmente ele fala que cada vez mais tem que esticar o braço. O que é a tal da vista cansada? O pessoal fala que é a doença do braço curto, né? Doutora, meu braço está ficando curto. Porque o paciente começa a afastar o objeto que ele vai ler para ter uma melhor visão. Isso acontece por causa de um problema oftalmológico chamado presbiopia, que as pessoas vulgarmente chamam de vista cansada. Isso é um problema de uma musculatura que a gente tem no olho, que faz a acomodação, que é a focalização da imagem dos objetos de perto. E a musculatura vai perdendo, então, a sua capacidade de contrair e vai diminuindo essa focalização da imagem. Você vê que a musculatura de uma criança de 5 anos é muito maior, muito mais potente que a musculatura de uma pessoa de 45. E ele perde a focalização da imagem. Isso tem cura, assim? Tem alguma maneira de corrigir? É com óculos que corrige? Como é que é? É com óculos que corrige. Não existe outra forma? Não, não existe outra forma. Então... Principalmente as mulheres falam, meu Deus, eu não quero usar óculos depois dos 40. Não tem jeito. O óculos corrige muito bem, mas é a única correção até hoje. Sim, exceto que tem alguns pacientes que às vezes têm sorte e que demoram um pouco mais para acabar necessitando do óculos. Isso é uma pergunta frequente no consultório. Mas por que a minha vizinha, a minha cunhada não usa óculos e eu tenho que usar? Depende do grau que a pessoa tinha antes de usar óculos. Isso faz toda a diferença nesse momento. Bom, outro problema que a gente costuma ver muito é a catarata, né? Hoje é cada vez mais comum a catarata e cada vez mais opera-se pacientes mais cedo, né? O que é a catarata de verdade? Porque tem gente que confunde de ser uma pelinha que cresce na frente do olho. O que é a catarata? Não é uma pelinha que cresce na frente do olho, com certeza. Catarata é a opacidade, é o embaçamento de uma lente natural que nós temos no olho chamada cristalino. Tá? Esse cristalino, ele ajuda na focalização da imagem dos objetos e com o passar do tempo ela vai ficando embaçada, igual o espelho do banheiro quando a gente toma um banho quente, né? Os pacientes falam, parece que está com neblina. E os pacientes começam até a limpar o óculos, achando que é o óculos que está sujo. Não, não é. A lente que está suja não é de fora, é que está dentro do olho. E essa opacidade começa a tirar o foco dos objetos, começa a ficar tudo fosco, inclusive as cores ficam sem brilho. E a gente está operando cada vez mais precocemente, realmente, Gustavo. Primeiro que a qualidade de vida melhorou muito. Antigamente, uma pessoa de 70 anos era um senhorzinho. Hoje faz ginástica, trabalha, cuida dos netos. Ele quer enxergar. Ele precisa muito mais da sua visão, né? Antigamente, para fazer crochêzinho, estava bom. Agora não, ele precisa dirigir, ele pega a estrada. Isso é muito importante. E tem alguma doença, assim, que às vezes o paciente já tem,
que contribui para o aparecimento da catarata, diabetes, assim, alguma coisa do tipo, pode agravar? Sim. Por exemplo, o paciente diabético, ele pode ter catarata mais precocemente. Os pacientes portadores de doenças crônicas que tiveram que usar o uso de cortisona, como os asmáticos, por exemplo, portadores de lúpus, outras doenças autoimunes, eles usam cortisona cronicamente e também podem desenvolver catarata mais precocemente. Bom, tirou a catarata, tem que botar alguma coisa no lugar, senão a pessoa não enxerga. Isso, tem a tal da lente intraocular. A catarata, ela é uma peça que está com defeito e vai ser substituída por uma peça adequada. Então, tirar a catarata e não colocar nada, não vai ter visão nítida. E hoje, precisa substituir por uma lente intraocular artificial. E hoje, assim, porque até pouco tempo atrás se falava muito, operou a catarata, vai ficar bom para longe e vai ter que usar um óculos para perto. Hoje ainda é assim, não? Não, essa verdade mudou ainda bem, né? Sim. Hoje você tem a cirurgia de catarata com as lentes intraoculares multifocais, que são lentes que permitem que você tenha uma boa focalização da imagem a todas as distâncias, longe, médio e perto. Inclusive tem, acho que, lentes que corrigem também a parte do astigmatismo, né? Sim. Isso é para aqueles casos dos pacientes que já usavam óculos antes de desenvolverem a catarata, já tinham o problema de astigmatismo. Para longe, exatamente. Sim. E você pode também corrigir, fazer uma correção da parte refrativa também no intraoperatório da cirurgia de catarata. Sim. Bom, mudando de pato para ganso, né? Sem trocadilhos, por favor. O maior vilão que a gente realmente vê dentro da medicina, vamos assim, social, ou seja, para tentar fazer uma prevenção, é o glaucoma. É o glaucoma. Né? O que é o glaucoma? Explica para o pessoal em casa qual é o problema do glaucoma, qual é o risco do glaucoma, por que ele é tão perigoso? O glaucoma é o seguinte, você imagina, Gustavo, uma caixa d'água que ela tem uma torneira e um ralo. Então você tem uma vazão de água, uma torneira que está jogando água e um ralo que está escoando. Se você estiver jogando água demais ou escoando água de menos, o excesso de líquido ali vai aumentar a pressão naquela caixa. Essa caixa é o globo ocular. Sim. Então nós temos um líquido que mantém o tônus ocular, que é produzido 24 horas por dia, está sempre sendo produzido, existe uma produção e escoamento desse líquido. Sim. Quando a pessoa tem uma discrepância, um desequilíbrio entre a produção e o escoamento, você começa a glaucoma. Quem tem isso? Geralmente pessoas acima de 40 anos, a raça negra é mais acometida, as mulheres são mais acometidas e principalmente pessoas com história familiar, porque a parte genética é determinante nesse caso. Sim. E, por exemplo, aumentou a pressão e isso causa um dano no nervo, é isso? Isso. Mas, assim, não é só a pressão. Se a pessoa tiver um nervo mais fraco, isso também acontece mais cedo, né? Isso. Eu falo muito para meus pacientes no consultório, quando a gente tem uma suspeita de glaucoma, eu falo assim, olha, não se assuste com a quantidade de exames, porque não é igual o teste de gravidez que existe positivo, negativo. Não existe uma avaliação do glaucoma que seja tem, não tem glaucoma. Quem tem que decidir se o paciente tem glaucoma não é o médico, porque ele vai ver se aquela pressão é boa para aquele paciente, para aquele nervo óptico. Então você pode suportar uma pressão de 15, de 18 e o meu olho pode ser que não suporte, que meu nervo óptico é mais fraco que o seu. Sim, e existem vários exames para que isso seja comprovado. Existem vários exames para que isso seja comprovado. Né? E, por exemplo, tem sintoma o glaucoma? Nenhum. O glaucoma dói? Não, o glaucoma não dói. O que dói é o glaucoma agudo, quando a pressão do olho está para cima de 45, sendo que o normal não deve passar aproximadamente 22. Que é mais raro. Que é mais raro, sim, bem mais raro. O glaucoma não dói. Quem não for ao oftalmologista uma vez ao ano, provavelmente não vai saber que tem glaucoma. Só tem como saber fazendo os exames oftalmológicos, dos quais o mais importante é a medida da pressão intraocular, que é feita de rotina na consulta anual. E geralmente quando acontece do caso ser mais grave, já está mais avançado, o que o paciente começa a sentir? A visão cai? Não, o paciente ele vai tendo uma perda de visão de campo visual. Então ele começa a ter uma perda de visão lateral. Daí o grande problema do glaucoma, o grande risco do vilão glaucoma. Porque a visão central ela é a última a ser perdida e ela está preservada. Então ninguém fica medindo, deixa eu ver se eu estou enxergando bem aqui dos lados. Ele vai esbarrando nas coisas, mas não perdeu ainda a visão mais fina. Exatamente. Ele está esbarrando por distração, por desequilíbrio. Ninguém pensa primeiro em campo visual.
pessoal. Até porque, quando já pensa nisso, você já tem lesão importante nervótica. Entendi. O ideal não é fazer o diagnóstico quando há sintoma. E, por exemplo, o diagnóstico tem tem o que ser feito bem glaucoma, antes. tem o glaucoma. Tem que operar? Opa, não. Operar, último caso, glaucomas refratários ao tratamento, já está usando várias drogas e não tem resolução. O tratamento do glaucoma é simples, a princípio, nos casos iniciais, e é uma gotinha de colírio. Às vezes você precisa de uma gotinha de colírio por dia. Uma gota por 24 horas, em alguns casos, para salvar seu nervo óptico, salvar sua visão para o resto da vida. Né? Mas cada gotinha também esquecida é um pouquinho do nervo óptico que foi embora. Então você precisa ser muito regrado no seu tratamento, é muito importante. Bom, fica a mensagem para o telespectador que glaucoma é coisa séria. É um exame que deve começar a ser examinada anualmente a partir dos pacientes com 35 anos de idade, né? E 40 para cima, com certeza. O diagnóstico é simples. O diagnóstico é simples, mas o grande problema é que não tem sintoma. Ou seja, se não for examinado, na maioria das vezes não vai saber que tem, até que seja tarde. E o tratamento, se perder a visão também não vai ter retorno. E se perder... é irreversível. Não volta, é irreversível. E que às vezes uma gotinha por dia já vai resolver a grande maioria dos casos, né? Bom, doutora Cris, a gente vai por um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Tá legal. Até mais. Obrigada. Nessa semana estamos comemorando o Dia Mundial da Visão, dia 10 de outubro. Para isso, vamos dar uma dica preciosa para a sua visão. Você que tem mais de 35 anos de idade e nunca passou por um oftalmologista por uma consulta de rotina, está na hora de passar por essa rotina. Muitos pacientes não sabem, mas têm doenças oculares que podem ser preveníveis e podem fazer com que a visão fique boa até o fim da sua vida. Problemas como glaucoma, problemas como diabetes, problemas como degeneração macular são muito mais comuns em pacientes com mais idade. Previna-se, procure o seu oftalmologista. Estamos voltando com o programa 40+. Hoje temos a nossa entrevistada, a doutora Cristiane Ruiz, falando um pouco das doenças que a gente tem que prevenir após os 40 anos de idade na parte dos olhos, né? Bom, falamos no bloco anterior um pouco sobre glaucoma, que é um grande vilão, que merece um cuidado especial. Mas também tem um outro grande vilão que as pessoas às vezes não se dão conta, que começam a deixar a visão cada vez pior depois dos 40 anos de idade, que acaba sendo o caso dos pacientes que têm diabetes. Né? Outro problema de saúde pública no mundo, né? Quantos por cento, mais ou menos, das pessoas que têm diabetes vão desenvolver algum problema de visão? Mais de 50%. Mais de 50%. Ao longo do curso da sua vida, dependendo do tempo que a pessoa é diabética. É pior os casos que são abaixo dos 40 anos de idade ou os casos que começam acima dos 40? Esses pacientes que ainda não têm 40 anos de idade, geralmente têm o diabetes mellitus tipo 1, que é o insulino dependente e podem ser diabéticos desde a infância. Então, quando chegam aos 40 anos, eles têm já bastante tempo de diabetes e se desenvolve a doença, geralmente é de forma mais agressiva. Sim. Mas o paciente acima dos 40 anos diabético também tem que tomar cuidado. E no caso dos que têm mais de 40 anos de idade, qual que é o problema maior que você vê de diagnóstico? Eles já chegam informados, olha, eu tenho diabetes, eu preciso ser examinado, como é que é isso? Eu acho que a falta de informação, para mim, é um grande vilão no meu dia a dia do consultório. Eu trabalho muito com pacientes diabéticos, a minha paixão é o paciente diabético. Sim. E é passar essa informação todos os dias, né? Eu ainda digo a todos eles que o melhor tratamento é a orientação, é a informação. E eu, cada vez que passo a informação para um paciente diabético de que o diabetes pode causar uma perda visual de uma forma silenciosa, eu peço que ele passe a todos os diabéticos que ele conhece essa informação, que para mim assim, ainda é a melhor forma de evitar o problema mais grave. Então tem mais de 40 anos de idade, descobriu que tem diabetes hoje, amanhã... Todo ano o exame oftalmológico, não basta, todo ano tem que fazer o exame oftalmológico. O oftalmologista geral, ele obrigatoriamente vai pedir um exame de mapeamento de retina, porque só aquele exame que a gente faz de ver o óculos no consultório não vai bastar para esse paciente. Ele vai precisar fazer um exame de mapeamento de retina, que é aquele exame que pinga o colírio, dilata a vista, e através de um equipamento especial, de uma forma simples, o médico vai buscar se esse paciente não está desenvolvendo alterações
das veias, das artérias do fundo do olho, alterações vasculares, por exemplo, como microhemorragias. A gente consegue perceber uma microhemorragia, às vezes, 3, 4, 5 anos antes do paciente ter algum sintoma. Então, quando o paciente sentiu alguma coisa, foi ao consultório, puxa vida, ele podia ter tratado bem antes, né? Sim, geralmente já está com alguma sequela. Com certeza. Eu digo que quando o paciente fala, o paciente diabético perdeu a visão de repente. Não, vamos riscar o de repente. Sim. De repente ele percebeu que a visão ficou muito ruim. Mas é uma coisa que já estava vindo devagarzinho, comendo pelas beiradas, como diz o mineiro. Exatamente, exatamente. E o oftalmologista poderia facilmente ter reparado esse problema a tempo. E nesse exame de fundo de olho, que é feito para diagnosticar os problemas de retina do diabetes, né? Ele ajuda também para diagnosticar problemas noutra parte do corpo devido ao diabetes? Sim, às vezes o paciente vai fazer o exame por um outro motivo, ou porque está tendo algum sintoma, ou porque é diabético, e de repente, por exemplo, você vê que as alterações vasculares, elas são muito marcantes em relação à parte de hipertensão arterial. Você vê que é um fundo de olho de um paciente hipertenso. Você pode avisar o seu paciente, procure um cardiologista imediatamente que você está tendo alterações vasculares pertinentes à hipertensão arterial. E, por exemplo, a parte do rim, que geralmente o diabetes acaba também afetando, na hora que você olha o exame do olho, você consegue ter uma ideia, né? A gente gosta de dizer um jargão de que o olho é o espelho do organismo, né? Porque através do olho, o olho é a única parte do organismo humano que você pode visualizar cabeça de nervo óptico, artérias e veias sem precisar cortar. Então você está vendo toda a circulação, às vezes você vê até a circulação ali pulsando. Ou seja, se estiver ruim no olho, provavelmente está ruim no organismo inteiro. Isso, eu sempre peço aos meus pacientes que levem o exame ao cardiologista, ao nefrologista, porque através das alterações vasculares que a gente acha no olho, você tem uma noção do que está acontecendo em outros órgãos do seu organismo. E assim, a gente fala muito da parte da doença no olho, né, que o diabetes causa. Mas, por exemplo, o próprio diabetes, dependendo do controle dele, ele pode alterar essa doença no olho, certo? Claro. Quais são os cuidados que você daria para um diabético de falar, olha, não deixe seus exames alterarem, o que não pode ficar ruim? Existe uma diferença muito grande entre o diabético bem controlado, não controlado, o diabético puro, o diabético, por exemplo, quando está associado à hipertensão arterial ou à dislipidemia, que é o problema do colesterol alto, isso agrava muito o problema oftalmológico do diabético. Então, diabético descontrolado, diabético com pressão alta e diabético com colesterol alto, isso vai ser um fator agregante aos problemas oftalmológicos. Sim. Esse paciente com certeza vai ter uma doença ocular mais rapidamente, de uma forma mais severa ou mais avançando mais rápido. Então precisa cuidar tudo clinicamente. Se não cuidar clinicamente, a gente fica chovendo no molhado. Sim. O paciente não controla a pressão, não controla o diabetes, não abaixa o colesterol e você fica tentando salvar o olho. Aí é mais difícil. Precisa muito da colaboração da adesão do paciente. Eu acho que vale ressaltar para o telespectador, né, que justamente controlar o diabetes não adianta só pegar e ir no laboratório, fazer uma vez por ano uma glicemia, falar, hoje fiz o exame e está dentro do normal, né? Porque na verdade o diabetes, como ele é silencioso, ele pode estar muito alto num dia e muito baixo no outro dia. E existem inclusive exames, um deles é a hemoglobina glicada, em que você consegue detectar essas variações médias, ou seja, a glicemia que normalmente é vista é como se fosse uma fotografia do diabetes naquele dia. Já existem outros exames como uma hemoglobina glicada, em que você consegue fazer uma filmagem, vamos dizer assim, durante um certo período de tempo. Então ele mostra se houve exageros ou se o diabetes realmente está controladinho, né? Eu acho que controlar o diabetes e essas outras doenças que também aceleram o problema oftalmológico é uma questão de mudança de hábitos de vida. Sim, sim. Não adianta só... E diagnostiquei que tem um problema na retina, que eu estou com um problema de visão por causa do diabetes. O que eu faço? Então, o oftalmologista... geralmente o oftalmologista é especialista em retina que vai tratar esse paciente. Existem vários procedimentos que podem ser aplicados, o mais comum é o laser, né? O laser é um feixe de luz que é aplicado fazendo a cauterização dessas áreas de sangramento. Esse geralmente é o tratamento inicial. Outros tratamentos podem ser necessários, como injeções de medicação dentro do olho e até a cirurgia de vitrectomia, mas esses são para casos mais avançados, a gente espera que não tenha que... Não tenha muito vindo nesse tipo de caso, infelizmente, né? Isso ainda não é a verdade como a gente gostaria. Tem muitos casos que já chegam e
cirurgia direto. Sim, e mesmo com a cirurgia, muitas vezes também não melhora muito, muitas vezes continuam sem enxergar, né? Com certeza. Eu acho que o mais importante é que esclarecer o povo, que eu acho que a gente está conseguindo esclarecer, que diabetes cega. Cega. Né? A cegueira do diabetes, ela é irreversível igual a do glaucoma. Seja, e tem tratamento. Tem que tratar... O que a gente fala. O que me deixa muito preocupada é que assim, o diabetes é uma das maiores causas de cegueira prevenível no mundo. Sim. Né, que poderia ter prevenção. E muitas vezes pega o paciente jovem, em idade produtiva, é um paciente que poderia estar produzindo e ele está sendo aposentado por invalidez, por cegueira pelo diabetes. A gente tem que tomar muito cuidado e o maior cuidado é essa informação, é isso que você está trazendo. Prevenção. É isso que você está trazendo para as pessoas em geral. Sim. Trazer as pessoas para o consultório médico e que ele chegue e fale, eu vim porque eu sou diabético, eu tenho que fazer exame uma vez ao ano. Sim. Essa frase para mim quando chega alguém, quando chega alguém e fala isso, eu ganhei o meu dia. É o que eu quero escutar todos os dias. Bom, falamos de diabetes, que é uma doença que incapacita, né, que na visão pode levar à cegueira. É a terceira na lista de causas de cegueira hoje aqui no Brasil, com cerca de 10 milhões de pessoas que têm realmente alguma cegueira por causa de diabetes. Agora, outra doença que está muito na moda, vamos dizer assim, e que hoje, inclusive, em países desenvolvidos é a primeira nessa faixa etária acima dos 60 anos de idade, é uma doença chamada degeneração macular. Isso. O que é essa doença? Ela cega mesmo? Ela pode deixar cego a pessoa? Não, degeneração macular, o nome próprio já diz, degeneração macular relacionada à idade, né? É um desgaste, umas manchas que vão aparecendo, vamos dizer assim, no fundo do olho e que vão deteriorando a visão central. Então, do mesmo jeito que o idoso vai tendo aquelas manchas na pele, mão, sim, por exemplo, aquilo vai aparecendo também no fundo do olho com a idade. Só que no olho isso vai deteriorar a visão. Isso só acontece na área central da visão. Então o paciente perde a visão central. Olha para o seu rosto, vê bem o que está em volta e não define. Mas fica uma sombra no meio do Fica uma rosto. sombra no meio. E isso incapacita muito o paciente para leitura. Sim. E é isso que deixa o paciente mais chateado, porque ele não é capaz de ler em formas avançadas da doença. E existem algumas vitaminas, alguma coisa que pode se tomar para prevenir a doença? Não? Então, a vitamina, hoje a gente vê que existem vitaminas específicas, não é você ir na farmácia e comprar qualquer vitamina. Eu quero uma vitamina para ficar bom para o olho. Não. Existem algumas marcas que desenvolveram vitaminas específicas que têm uma boa absorção e uma boa ação no epitélio pigmentar da retina, que é a área que é degenerada, e essas vitaminas hoje conseguem reduzir bastante a velocidade do processo, principalmente evitar nos casos onde o paciente já tem alterações predisponentes ou história familiar. Então, isso é uma boa indicação. Bom, e quando o problema já se instalou, quando a gente já tem a degeneração macular, ela veio mesmo e começa a formar áreas de sangramento, né? Isso. Existe algum tratamento nessa fase em que a doença já está lá? Claro, claro. O tratamento, quanto antes, melhor. Existem duas formas da doença, a seca e a úmida. Essa que você está citando sobre o sangramento é a forma úmida da doença, que é a que leva a uma deterioração mais importante da visão, né? E existem injeções que a gente aplica, intraoculares. Muitas vezes você tem que fazer essas injeções de uma forma repetida para ir secando essa membrana que forma embaixo da retina e que ela sangra, dando esse problema dessa mancha que fica bem no centro da visão. Que é o que acaba com a visão se não for tratado. Exatamente. Né? Se não for tratado, vai acabar com a visão, porque todo esse processo vai ser substituído uma hora por uma cicatriz. Sim. E cicatriz não sai nunca mais. Então, olha, eu acho que a mensagem que fica sobre degeneração macular é que, primeiro, quanto mais cedo for tratado, melhores os resultados. Claro. Né? Começou a sentir algum problema de visão central, uma mancha, alguma coisa que não tinha, é um sinal de alerta que deve procurar um especialista. Um sinal de alerta também, Gustavo, desculpa te interromper, é a metamorfopsia, que é uma visão distorcida. A pessoa olha e tem uma sensação que tem água ou que tem uma fumaça na frente, tem uma visão distorcida. Então a letra está torta. Seja, isso é um sintoma também. Um bom teste é olhar num batente de porta, fecha um olho, depois fecha o outro e vê se o batente está reto. Se o batente começar a ficar com barriga, ou seja, distorcido, é um sinal de alerta. E muitas vezes você consegue ver porque às vezes está num olho e o outro não. Fala, puxa, um olho está reto com o outro não. Alguma coisa é de errado. Sim, Vamos lá, vamos ver o oftalmologista. Só espero que o batente da porta seja reto. Senão é problema do marceneiro. É problema do marceneiro. Tá certo. Bom, uma queixa comum também, né, falando de manchas, né, são às vezes umas manchas que o pessoal chama de moscas, né?
O que são essas moscas que aparecem no fundo de olho e que ficam umas manchinhas passeando? Isso leva o paciente ao consultório com frequência, né? A gente chama de moscas volantes. É engraçado, mas o nome científico é esse mesmo, moscas volantes, porque parecem verdadeiras mosquinhas flutuando sobre a sua visão. Nós temos dentro do olho um gel chamado gel vítreo, que ele mantém o tônus ocular, né? Se o nosso olho não tivesse nada dentro, ficaria murcho igual uma bexiga. Então nós temos um gel. Esse gel às vezes forma umas membraninhas, uns gruminhos. Ele tem uma consistência semelhante à clara do ovo e forma aqueles gruminhos. E o que a pessoa está enxergando é a sombra. São as sombras desse gruminho. Tanto é que a pessoa vê isso com mais facilidade quando está sob luz forte, né, na praia, na luz do sol, e quando você tem uma parede branca para fazer contraste, porque as sombrinhas são escuras, você vê com evidência. Essas manchas são diferentes de manchas de problemas oftalmológicos, porque as moscas volantes, ora você percebe, ora você não percebe, se você prestar atenção você acha, e você tenta olhar para elas, elas flutuam. É diferente de manchas de problemas oftalmológicos, geralmente são fixas. Estamos aqui falando com a doutora Cristiane Ruiz sobre problemas oftalmológicos que devem ser prevenidos após os 40 anos. O tema é extenso, é adorável, né? Mas tenho certeza que ficará aberto para outras discussões em momentos mais oportunos. Tenho certeza que o pessoal de casa deve estar perguntando um monte de coisa nessa altura do campeonato e quer esclarecer dúvidas. A nossa produção ela tem o e-mail da doutora Cristiane e qualquer dúvida pode entrar em contato tanto por telefone, Facebook ou pelo e-mail. A gente encaminha as dúvidas e tira as dúvidas de vocês, telespectadores. Doutora Cristiane, gostaria de agradecer a presença, obrigado por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço o convite e poder passar essa mensagem para todo mundo de procurar o seu oftalmologista uma vez ao ano, principalmente após os 40. Sim. Bom, o programa 40 a mais de hoje encerra por aqui. Voltamos no próximo sábado. Até lá! Nessa semana estamos comemorando o Dia Mundial da Visão, dia 10 de outubro. Para isso, vamos dar uma dica preciosa para a sua visão. Você que tem mais de 35 anos de idade e nunca passou por um oftalmologista por uma consulta de rotina, está na hora de passar por essa rotina. Muitos pacientes não sabem, mas têm doenças oculares que podem ser preveníveis e podem fazer com que a visão fique boa até o fim da sua vida. Problemas como glaucoma, problemas como diabetes, problemas como degeneração macular são muito mais comuns em pacientes com mais idade. Previna-se, procure o seu oftalmologista.